O vídeo a seguir é um compilado de vídeos aqui do canal para você relaxar, fazer alguma atividade ou pegar no sono. Os vídeos são de tempos diferentes aqui do canal, ou seja, alguns vídeos podem ter uma edição, qualidade do som ou apresentação diferente. Eu desejo um bom trabalho ou um bom sonho para você que está assistindo. E lembre-se, se gostar, deixa o like e se inscreve no canal. Bom vídeo. O fim dói. E tudo bem sentir a dor. Perder algo importante é como levar um soco no estômago. Um namoro que você achava que ia durar para sempre, uma amizade que parecia mais forte que qualquer coisa. Quando essas coisas acabam, o mundo parece desabar. Você fica parado, olhando pro nada, pensando: como assim? Acabou. Eu não estava pronto para isso. Mas você não precisa estar pronto. Não precisa fingir que tá de boa. Você pode chorar à vontade. Não precisa engolir a dor e seguir como se nada tivesse acontecido. É como um buraco que não faz sentido. E o que a gente faz com esse buraco? Tenta preencher de qualquer jeito. Maratona, séries e animes até as 3 da manhã. Dá aquele scroll infinito no TikTok. Manda uma mensagem impulsiva pro ex que você apaga antes de enviar. Ou pior, às vezes envia e se arrepende. Ou até aquele choro escondido no banho, onde ninguém vê. Mas esse vazio é normal. Ele é humano. É até necessário, porque o fim não é só uma perda, é um momento que te força a olhar para dentro de si, para quem você é, para o que realmente importa. Marco Aurélio, ele dizia que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Você não controla o término do namoro, a amizade que esfriou, a demissão que veio do nada, mas você controla como lida com isso, controla o que faz com a dor. Então, para de se culpar por sentir essa dor. Para de achar que você tinha que ser mais forte, mais preparado, mais evoluído. Você é um ser humano, não um robô programado para ignorar as emoções. Às vezes, a gente acha que precisa superar tudo rápido, que chorar é fraqueza, que sentir saudade é burrice, mas não é. Sentir o luto é o que te faz seguir em frente. É como limpar uma ferida antes de colocar o curativo. Se você ignora, ela infecciona. Chore, grite, escreva aquela mensagem, mas só não vai mandar. Vai por mim. Vai ser bem melhor você só escrever mesmo. Mas se você precisar tanto, mande, não tenha medo. Porque o primeiro passo para lidar com qualquer fim é aceitar que ele aconteceu. Não é sobre fingir que tá tudo bem, é sobre deixar a dor existir. E sabe por que isso é tão importante? Porque enquanto você sente a dor de verdade, você começa a entender o que ela tá te ensinando. O namoro que acabou te mostrou o que você valoriza no parceiro. A amizade que você terminou te ensinou sobre limites e reciprocidade. O emprego que foi embora pode te dar uma chance de repensar o que você quer da vida. Mas isso só fica claro quando você para de fugir da dor. Quando você senta com ela, como se fosse uma visita chata, e deixa ela falar. E não se preocupa, a dor não fica para sempre. Ela vem, faz o barulho que ela tem que fazer, bagunça tudo e depois vai embora. Mas só se você dá espaço para ela passar. Então respira fundo, sente o que precisa sentir, porque o fim é só o começo de algo que você ainda não vê. O fim não é sobre você, mesmo que pareça. Quando algo acaba, a primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo para si mesmo. Eu não era bom o suficiente para o namoro, eu fiz algo errado para perder essa amizade. Aquele loop mental que te convence que o problema é você. Nem todo fim é um veredito sobre o seu valor. Nietzsche dizia que nem tudo que nos fere nos define. E ele estava certo. Você não é definido pelo namoro que terminou, nem pela amizade que ficou só nas memórias, nem pelo seu emprego que te deu um e-mail de agradecemos a sua contribuição e tchau. Mas o seu cérebro adora contar uma história diferente. Ele te faz acreditar que tudo é pessoal, que você é o centro do problema. E sabe por quê? Porque o ego quer controle. Ele quer uma narrativa clara, um motivo, um vilão, uma culpa para apontar. E se não tiver um vilão externo, adivinha quem ele escolhe? Você mesmo. Mas a verdade é que muitas vezes o fim não é sobre você. O namoro terminou, talvez o outro estava perdido na própria bagunça emocional. Talvez ele não soubesse nem o que queria da vida, quanto mais de você. A amizade esfriou, talvez as prioridades mudaram. Talvez outra pessoa estava lidando com coisas que você nem imagina. Mas mesmo sabendo disso, é difícil não levar pro lado pessoal. Porque a gente cresce ouvindo que tudo depende de nós. Que se algo deu errado é porque não nos esforçamos o bastante. Não amamos o bastante, não fomos bons o bastante.
Só porque a vida não é tão simples. Às vezes as coisas acabam, porque não era pra ser, porque o ciclo fechou. É como um quebra-cabeças que mudou de formato. As peças que se encaixavam antes, não encaixam mais. E não é porque a peça tá quebrada, é porque o desenho mudou. Então na próxima vez que você se pegar pensando, eu não era o suficiente, para e respira e se pergunta, será que isso é mesmo sobre mim? Ou é só a vida seguindo o fluxo? E se ainda assim você sentir aquela pontada de culpa, lembra, você escutou quando aquela pessoa precisava, você deu o seu melhor naquele projeto, você foi leal mesmo quando estava tudo sendo difícil, porque você não é o motivo de tudo que dá errado, você é só uma parte da história. E histórias têm muitos capítulos, muitos personagens, muitas reviravoltas. O fim de uma coisa não é o fim de você, é só uma página virada. O apego é o verdadeiro vilão. Por que o fim dói tanto? Não é só porque você perdeu algo, é porque você estava apegado à ideia de como as coisas deveriam ser. O namoro que ia virar felizes para sempre, a amizade que ia te acompanhar até a velhice. Você está sofrendo pelo que imaginou que teria. Buda dizia, todo sofrimento vem do apego. E ele não estava errado. Você não sofre pelo namoro que terminou, sofre pela ideia de um futuro que planejou. As viagens, as brigas bobas, o cachorro que vocês iam adotar. Você não sofre pela amizade que acabou, sofre pela expectativa de ter aquela pessoa na sua vida para sempre. As conversas de madrugada, os memes compartilhados, as piadas internas. O apego é o verdadeiro vilão, porque ele te faz acreditar que você precisa daquilo para ser feliz, que sem aquele namoro, aquela amizade, você tá incompleto. Mas você não tá, você nunca esteve. Então, como lidar com isso? Soltando. Eu sei, parece mais fácil falar do que fazer. Ninguém solta o apego como troca de playlist. Mas você pode começar aos poucos. Pensar sobre o que aquele namoro significava pra você, o que aquela amizade te trazia, o que aquele emprego representava, e depois virar a página. Pense o que você ganhou com esse fim. O namoro acabou? Talvez você tenha ganhado tempo para se conhecer. Talvez tenha aprendido o que não quer num relacionamento. A amizade esfriou? Talvez você tenha espaço para novas conexões. Talvez você tenha descoberto que merece reciprocidade. O emprego te demitiu? Talvez você tenha a chance de tentar algo novo. Soltar o apego não é fingir que não doeu. É entender que o fim não te define, que você não precisa carregar o peso do e se para sempre. É como deixar uma mochila pesada no chão. Você ainda sabe que ela tá lá, mas não precisa mais carregá-la nas costas. E sabe o melhor? Quando você solta o apego, você abre espaço para o novo, para novas pessoas, novas oportunidades, novas versões de você mesmo. Porque o fim não é uma prisão, é uma porta. A leveza vem quando você abraça o recomeço. Sabe qual é o problema de lidar com qualquer fim? É perceber que todo fim é um começo disfarçado. Eu sei, parece frase de filme motivacional, mas é verdade. Epicteto dizia, não peça que as coisas aconteçam como você deseja, deseje que elas aconteçam como são, e você encontrará paz. O que ele quis dizer? O namoro acabou? Não era para ser eterno, mas talvez seja a chance de você se apaixonar por si mesmo. A amizade terminou? Dói pra caramba. Mas talvez seja o espaço para você encontrar pessoas que vibram no mesmo tom que você agora. O emprego foi embora? É assustador, não vou mentir. Mas talvez seja um empurrão para você correr atrás daquele sonho que estava guardado na gaveta. A leveza não vem de apagar a dor. Não vem de fingir que o fim não aconteceu. Vem de olhar para o fim e pensar. Ok, e agora? O que eu faço? Porque o fim não é o ponto final. É uma vírgula. Uma pausa antes do próximo capítulo. Então, como abraçar esse recomeço? Primeiro, para de se prender ao que foi. Você não é mais aquela pessoa que namorava, que tinha aquele amigo ou que trabalhava naquele lugar. Você é quem está aqui agora, com tudo que aprendeu. Segundo, experimente algo novo. Pode ser pequeno, um curso online, uma caminhada no parque, uma conversa com alguém que você não fala há tempos. Eu sei, é clichê, mas o tempo é como um editor de vídeo. Ele corta as partes confusas e deixa a história mais clara. Igual eu tô fazendo nesse vídeo. Hoje o fim parece o fim do mundo, mas daqui a um ano você vai olhar para trás e pensar, caramba, eu cresci tanto. E por último, lembra disso, você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa saber para onde tá indo. Só precisa dar o próximo passo. O namoro acabou? Tá tudo bem, você vai encontrar um amor de novo. Talvez num lugar que nem imagina. A amizade terminou? Tá tudo bem,
Você vai conhecer pessoas que te enxergam como você é agora. O emprego foi embora? Tá tudo bem, você vai encontrar um caminho que faz mais sentido. Porque a vida é assim. Uma sequência de fins e começos. E cada fim te deixa mais forte, mais sábio, mais você. Então respira fundo, sente esse aperto, chora se precisar e depois levanta. Porque o fim de uma coisa é só o começo de outra. E essa outra coisa pode ser incrível, pode ser você descobrindo quem sempre quis ser. Vício é só um nome bonito da sua fuga favorita. Todo mundo tem um vício. Uns bebem, outros fumam, alguns são reféns do celular, da pornografia, da comida ou daquele velho joguinho que você já deve conhecer. E tem aqueles que são viciados em gente também. No toque, no drama, na carência. Quando vamos falar para uma pessoa que ela está com problemas, é sempre aquelas mesmas respostas. Ah, eu só gosto de um docinho depois do almoço. Ah, eu só funciono melhor fumando. Mas lá no fundo você sabe, o vício é aquele alívio barato que você usa quando o mundo aperta. E quanto mais o mundo aperta, mais você se apega. A verdade é que o vício não é só uma substância. É uma fuga, é uma muleta, é o travesseiro molhado que você abraça quando ninguém mais vê. Schopenhauer dizia que o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. E isso resume o vício. Ele come a sua vontade de dentro para fora. Ele se torna o centro das suas escolhas e você pensa que está no controle. Mas não está. Vício é dependência disfarçada de alívio. E quando você se acostuma com o alívio, você esquece como viver sem ele. Viver exige estômago. E o vício te promete alívio fácil. Mas ele te cobra com juros. Primeiro ele te dá conforto. Depois te cobra rotina. Depois identidade. E quando você percebe, já não sabe mais quem você é sem aquilo. Isso vale pra tudo. Comida, bebida, pornografia, redes sociais. O vício é um parasita que se disfarça de amor. É a voz doce dizendo: só mais uma vez, é a promessa de que você merece um descanso, mas o que ele realmente quer é que você nunca saia daquele lugar. E aqui é que a coisa fica cruel. O mundo moderno foi feito para viciar você. Apps que só funcionam com notificação, comida projetada para te deixar com vontade de repetir, pornografia que quebra o seu cérebro, redes que te dão a ilusão de afeto e pertencimento com coraçõezinhos e elogios vazios. Nada disso é real, mas seu cérebro reage como se fosse. E é por isso que é tão difícil parar, porque por um segundo você sente que está tudo bem. Só que não está. E lá dentro você sabe disso. A pergunta então não é como parar, mas sim o que está doendo tanto em você que te faz precisar dessas coisas. Porque você não é fraco, você só está ferido. E o vício é só a forma desesperada que você achou para não precisar mais sangrar em público. O vício promete alívio, mas entrega prisão. Todo vício começa como um conforto e termina como uma cela. Ele te abraça no início, te oferece carinho e um momento de paz. Aquele cigarro depois de um dia horrível, aquela notificação no celular que faz você se sentir importante. É aquela mensagem daquela pessoa que vai te dar aquela ilusão de ser desejado. No começo isso parece amor, parece cuidado, mas ele logo vira rotina e depois vira obrigação. Você não fuma porque quer. Você fuma porque sente que precisa. Você não verifica mais o celular por curiosidade. Você verifica porque está ansioso, inquieto e buscando alguma coisa que nem sabe o que é. Você não vê pornografia por prazer. Você vê porque o seu cérebro está entorpecido e precisa de mais estímulo para se sentir vivo. E quando você percebe, aquilo que te dava alívio acaba virando seu dono. Você passa a girar em torno do vício, a esconder, a mentir para você mesmo, a se prometer que segunda-feira eu paro, é só hoje, tá tudo sob controle, mas você sabe que não tá. E quanto mais você mente para si mesmo, mais distante fica da verdade, que você não sabe mais quem você é sem aquilo. Freud dizia que somos movidos por dois grandes impulsos, o de vida e o de morte. E o vício, muitas vezes, é um impulso de morte, disfarçado de prazer. Você está tentando desaparecer devagar, se sabotando em pequenas doses, enquanto finge que isso é autocuidado. Quer ver um exemplo? O episódio 15 Million Merits, de Black Mirror. A vida inteira das pessoas gira em torno de pedalar para poder gerar energia, para poder consumir entretenimento fútil e comprar ilusões. É isso que o vício faz com você. Ele transforma sua dor em rotina, sua frustração em hábito e sua fuga em identidade. E o pior, te faz acreditar que viver sem ele é impossível. Você se olha no espelho e pensa, eu sou assim mesmo. Mas a verdade é que você não é, você está preso. E quanto mais você se adapta a essa cela, mais ela parece casa. Tem uma cena em BoJack Horseman em que ele diz, eu queria melhorar, e tentei, mas não consegui. Então, eu parei de tentar. Essa é a armadilha. Você tenta,
fracassa, se culpa e desiste, e volta correndo pro vício, porque pelo menos ali você sabe o que esperar. Só que não precisa ser assim. Você não precisa vencer o vício de uma vez. Você só precisa não desistir de tentar. Porque cada tentativa não é fracasso, é resistência. É um lembrete de que você ainda não se entregou. É como dizia Epicteto, não são as coisas que nos machucam, mas o valor que atribuímos a elas. Talvez você precise mudar a forma como você olha para o vício. Não como um inimigo a ser eliminado, mas como um grito de socorro mal traduzido. Você não quer parar de beber. Você quer parar de sentir o que te faz beber. Você não quer parar de procurar aquela pessoa. Você quer parar de se sentir tão sozinho. É aí que começa a mudança. Não no controle da substância, mas no cuidado com o que está por trás dela. E isso dá trabalho. Muito trabalho. Mas a prisão não precisa ser perpétua. E todo vício, por mais que pareça impossível, pode ser enfrentado. Não com força, mas com compaixão. Compaixão por quem você já foi quando começou a se viciar. Compaixão por quem você é hoje, tentando sair. E principalmente, paciência com quem você ainda vai ser no caminho de voltar para a liberdade. Vício é máscara, mas a verdade está por trás dela. Você já percebeu que o vício é quase um personagem? Ele tem voz, personalidade e um poder de persuasão absurdo. Às vezes ele fala baixo, com carinho, te convencendo de que você merece aquele alívio. Mas esse personagem é só um disfarce. Ele é a máscara que você usa para esconder a verdade. Por trás do vício quase sempre tem uma ferida. Ferida de abandono, de rejeição, de solidão, de ansiedade. É aquela dor que você não sabe nomear, que te faz buscar algo que preencha o vazio. O problema é que você quer preencher esse vazio com dopamina barata, com estímulos momentâneos. Mas isso é como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Nietzsche já dizia, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Seu vício é o sintoma, não a doença. O problema não é a bebida, o cigarro, o scroll infinito. O problema é o que está por trás disso. A ausência de sentido, de conexão e de acolhimento. É por isso que mesmo quando você tenta parar, a vontade volta com força. Porque o que você quer não é largar o vício, você quer largar a dor. E isso é difícil. Mas por quê? Porque ninguém te ensinou a lidar com a dor. Na nossa cultura, ser vulnerável ainda é visto como fraqueza. Você tem que ser forte, ter tudo sob controle e parecer bem. Então você cria um arsenal de estratégias para fugir do desconforto. E o vício, na sua visão, é o melhor deles. Um exemplo disso está em Evangelion. O Shinji é um garoto cheio de traumas. Não consegue sequer olhar para as pessoas ao redor dele. Ele foge para dentro de si mesmo, para o silêncio. O vício dele não é uma substância, é a fuga de si mesmo. E quantas vezes você não faz o mesmo? Foge para o celular, para o álcool, para aquela pessoa tóxica. Porque no fim, enfrentar o vazio é aterrorizante. E olha, tudo bem sentir medo. O medo faz parte do processo. Mas o problema é quando o medo vira prisão, quando você começa a acreditar que só existe uma maneira de aliviar a dor. Não é fácil, nem rápido, mas é possível. E começa com um olhar para dentro, com coragem, com um pouco de gentileza consigo mesmo, porque só quem sente a dor pode curá-la. E essa cura não vem de fora, vem do processo de aprender a estar presente com você mesmo quando dói. A liberdade começa quando você para de lutar sozinho. A verdade é que ninguém vence o vício sozinho. Você pode tentar e falhar várias vezes. E sabe por quê? Porque o vício não é só um hábito. É uma luta interna, uma batalha que envolve sua história, suas feridas e seus medos mais profundos. E você não foi feito para enfrentar tudo isso só. A cultura do se vira está aí para te deixar mais perdido. Mas buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Porque admitir que precisa de apoio é o primeiro passo para se libertar. Buscar terapia, grupos de apoio, conversa com pessoas que entendam sua dor, isso não é só útil, é necessário. E tem outra coisa, a liberdade começa quando você para de tentar se controlar pela força da vontade. E Schopenhauer dizia que a vontade é cega, irracional e difícil de dominar. Então parar um vício não é sobre ser mais forte, é sobre entender como a sua mente funciona, é sobre criar novas rotinas, novos sentidos, é sobre substituir o vício por algo que realmente alimente sua alma. Pode ser uma atividade física, uma arte, a leitura, a meditação, algo que conecte você com você mesmo, de um jeito genuíno. Não é simples, mas o processo é lindo e vale cada esforço. Porque no fim das contas, aprender a lidar com o vício é aprender a se aceitar com todas as suas sombras e luzes. É entender que a perfeição é uma ilusão, que a luta nunca acaba, mas a paz está na jornada. Então, em vez de lutar contra o vício com raiva,
Tente abraçar seu processo. Permita-se errar, permita-se cair e, acima de tudo, permita-se recomeçar, porque cada dia é uma nova chance de escolher a vida, a liberdade e o amor por si mesmo. Essa é a arte mais difícil e a mais bonita de todas. Oi, eu me chamo Nogueira, sou uma pessoa que apresenta esses vídeos aqui pra vocês. O tema falado hoje ele é bem difícil, eu tenho muitos problemas com vícios, então eu não vou falar que entenda a dor de vocês. Eu sempre gosto de falar que cada sentimento ele é único, desde a dor ao amor. Mas ainda assim, eu sou uma pessoa igual a você, cheio de problemas, mas que tenta todo dia melhorar. Eu venho aqui pedir que, se você está tendo problemas graves, vá até um posto de saúde mais próximo na sua região e busque atendimento. Lá eles vão te encaminhar para um profissional na área da saúde mental. Não espere que seu estado piore para ir até lá. Se você for menor de idade, tente ir com alguém responsável. E lembre-se, vícios, ansiedades e depressão são problemas sérios, que precisam ser tratados. Então, por favor, não se prenda só a esse vídeo como uma forma de escape. Procure alguém profissional. E, acima de tudo, cuide-se, tá bom? Um beijo, um abraço para você que tá vendo esse vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que você melhore. E tudo vai ficar bem, tá bom? Apenas busque o caminho certo. E não se prenda a essa escuridão toda. O passado ele não vai mudar, mas a sua relação com ele pode. Vamos encarar os fatos. Você fez merda, tomou decisões ruins, falou que não devia, ou pior, ficou em silêncio, quando deveria ter gritado. Bom, seja bem-vindo ao Clube da Humanidade. O problema não é o erro em si, o problema é a culpa que você carrega depois, como se isso fosse uma forma de penitência, como se punir-se mentalmente todos os dias fosse mudar o que aconteceu. Mas aqui vai uma verdade, o passado não dá meia volta, ele não tem botão de desfazer. Não importa o quanto você chore, se arrependa ou se quebre mentalmente, o passado não se move nem 1 centímetro, e isso pode ser libertador, se você aceitar. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. O erro tá lá, parado, congelado no tempo. Quem continua trazendo ele pra cá todos os dias é você. E você faz isso por quê? Porque acredita que lá no fundo, que sentir culpa é sinal de caráter, que se perdoar rápido demais é sinal de frieza, que carregar esse peso é uma forma de redenção. Mas não é. Isso é só você tentando reescrever a história com chicotadas emocionais. Se culpar não é se responsabilizar, é se aprisionar, é se punir sem fim por algo que já aconteceu e que já ensinou o que tinha para ensinar. É como continuar lendo o mesmo parágrafo 1000 vezes e esperando que o final mude. Ele não vai mudar. Aliás, sabe quem adora te ver preso nesse loop de culpa? Seu ego. Sim, aquele mesmo que te faz tomar várias decisões estúpidas. Ele agora veste o manto da consciência moral e diz, você precisa sofrer mais um pouco. Só mais um pouco. E você acredita, porque acha que está fazendo justiça consigo mesmo. Mas o que você está fazendo é girar numa roda de hamster emocional. Quer um exemplo claro? Pega o anime Erased. O protagonista volta no tempo para tentar corrigir um erro trágico do passado. Ele vive atormentado pela culpa, pela ideia de que se tivesse agido diferente, as coisas teriam sido melhores. E isso move toda a história. Só que a maioria de nós não tem o poder de voltar no tempo. E mesmo se tivesse, quem garante que você faria tudo certo? A verdade é, o seu eu de agora adora julgar o eu do passado, como se fossem duas pessoas diferentes. Mas na época, você fez o melhor que conseguiu, com o que sabia, com a mente que tinha, com as emoções que estavam disponíveis. Se hoje você olha para trás e vê que errou, parabéns, significa que você evoluiu. Culpa não é prova de virtude, reconhecimento é, aprendizado é. Como diria o mestre Yoda, o maior professor, o fracasso é. Mas só se você quiser aprender com ele. E se continuar se culpando, o erro vira uma prisão. E não uma lição. Você não é o mesmo de ontem, e isso é o que importa. Sabe o que é curioso? A gente cresceu ouvindo que as pessoas mudam, mas se recusa a acreditar que a gente também muda. Você comete um erro, às vezes um só, e aí decide que o erro define quem você é pro resto da vida. Você passa a se ver como a pessoa que ferrou com tudo. E qualquer conquista, qualquer atitude boa depois disso, parece que não conta. Mas aqui vai uma palavra sincera pra você. Se alguém te fizesse o mesmo que você fez, e depois demonstrasse arrependimento verdadeiro, aprendizado e mudança, você perdoaria essa pessoa? Então por que não se perdoa? Sabe por quê? Porque a culpa virou identidade.
Virou uma forma de se manter no controle da narrativa. Do tipo, se eu me culpar o bastante, talvez eu evite cometer outro erro. Só que não funciona assim. A culpa não te faz melhor, e você sabe disso, mas ainda tem medo de se libertar, porque no fundo, acredita que perdoar a si mesmo é o mesmo que dizer, tanto faz o que eu fiz. Mas não é. Se perdoar é reconhecer que você já não é aquela pessoa, que o erro não define o todo, que uma página rasgada não invalida o livro inteiro. Nietzsche falava algo parecido. Torne-se quem você é, ou seja, você não é seus erros, você é o que você faz com eles. O mundo está cheio de gente que erra e nunca muda, mas você está tentando. Você está aqui agora, refletindo e buscando entender. Isso por si só já mostra o quanto você está tentando melhorar. Pega o exemplo do personagem Zuko de Avatar. O cara começa como vilão, persegue o protagonista, toma decisões horríveis, machuca a gente inocente, mas ao longo da história ele muda. Não de forma mágica, mas aos poucos, com conflito interno, arrependimentos e atitudes novas. Ele não apaga o passado, mas também não deixa o passado definir o que ele pode ser. E o resultado, ele se tornou um dos personagens mais amados e respeitados do desenho. Agora pensa, e se ele tivesse ficado preso na culpa? E se ele tivesse dito, eu errei, não mereço mudar e não mereço perdão? Ele nunca teria se tornado quem se tornou. O que define uma pessoa não é o que ela fez, é o que ela faz depois do que fez. Você não tem que esquecer o passado, você só precisa parar de se punir por ele. Carregue a lição e não o peso. A culpa eterna é vaidade disfarçada de moral. Essa parte pode doer um pouco, mas ela vai ser necessária. Tem gente que não consegue largar a culpa porque, no fundo, isso alimenta o próprio ego. Sim, tem uma vaidade escondida na autopunição. É como se a pessoa dissesse, olha como eu sou bom, estou sofrendo até hoje por causa do que fiz. Mas o sofrimento não é moeda de troca para redenção. É só sofrimento. E pior, às vezes insistir na culpa é uma forma inconsciente de manter o erro vivo, de manter o foco em si mesmo. É o narcisismo da dor. Você não se permite ser feliz porque acredita que não merece. Mas quem é você para decidir o que merece ou não? Se o próprio universo não te pune, por que você insiste em se punir? Sabe aquela cena em The Last of Us 2, onde a Ellie passa o jogo todo movida pela dor e culpa? Ela quer vingança, quer justiça, mas no fundo é a culpa que a move. E essa culpa arrasta ela para uma espiral de destruição que consome tudo em volta. No fim, ela perde quase tudo. E mesmo assim, a paz não vem. Mas por quê? Porque a culpa não resolve. Ela só te prende no passado e rouba o teu futuro. Schopenhauer dizia, a maior sabedoria é sofrer o menos possível. Mas você está escolhendo sofrer. E aí me diz, sofrer mais faz alguém melhor ou só mais infeliz? Tem gente que erra e muda. E tem gente que erra e se esconde atrás da dor. Ser adulto é entender a diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa ela te paralisa, a responsabilidade te transforma. Responsabilidade é dizer, fiz merda, aprendi, agora eu vou fazer melhor. Culpa é dizer, fiz merda, sou uma pessoa horrível e eu não posso mudar isso. Agora escolhe qual versão você quer viver. O perdão começa quando você aceita ser imperfeito. Por fim, vamos ao ponto mais difícil de todos. Você não vai ser perfeito. Nunca, não importa o quanto tente. E se você colocar a régua da perfeição como medida de valor pessoal, você vai viver se odiando. O perdão começa quando você aceita que errou, mas que errar é parte da caminhada. Que não existe evolução sem queda e que cada falha, por mais dolorosa que tenha sido, te empurrou pra frente. A pergunta que importa não é por que eu fiz aquilo, é o que eu vou fazer com o que eu aprendi. É igual no filme Efeito Borboleta. O personagem tenta mudar o passado várias vezes. Cada tentativa cria um novo desastre. No fim, ele percebe que aceitar o que aconteceu é a única forma de seguir em frente. E é isso que falta pra você. Aceitação, não do erro, mas de você, como alguém que erra, como todo mundo. Você não precisa apagar sua história, precisa olhar pra trás e dizer, eu fui aquilo, mas agora sou isso. A leveza não vem quando o passado desaparece, vem quando ela deixa de ser uma prisão. Como dizia Carl Jung, não se torne iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando-a a escuridão consciente. A escuridão do seu passado não precisa ser vergonha, pode ser força. E você tem essa força, mesmo que ainda não saiba. Então da próxima vez que a culpa bater, tenta isso. Respira, lembra quem você era, vê quem você é agora e agradece por ter mudado. Você não é o erro, você é a superação dele. O amor idealizado é um produto que te venderam mal. Todo mundo quer ser amado.
mas não de qualquer jeito. A gente quer ser amado do nosso jeito, do jeito que a gente imagina, que viu nos filmes, nos animes, nos vídeos de casal, com aquela trilha sonora em inglês linda. Só que isso não vai acontecer. O amor que você espera provavelmente não existe. E quanto mais você idealiza, mais você se decepciona. Sabe aquela ideia de encontrar alguém que te entenda completamente? É bonitinha, mas é falha. Nem você se entende completamente. Aliás, se você já teve um relacionamento, você sabe. Você pode amar alguém até a alma e ainda assim se sentir sozinho do lado dessa pessoa. Mas por quê? Porque o amor idealizado, ele é um egoísmo disfarçado de romantismo. Você quer alguém que te ame nas tuas falhas, entenda teu silêncio, adivine teus sentimentos e nunca te decepcione. Ou seja, você quer um médium, um terapeuta, um robô e um cachorro. Tudo isso em uma só pessoa. Mas amor real não é isso. O amor real é feio. Ele é confuso, ele é cheio de frustração, é um silêncio estranho e gente se esbarrando tentando entender o que o outro precisa. Schopenhauer já dizia, amar é dar a outra pessoa o poder de te destruir e confiar que ela não vai fazer isso. Só que, spoiler, ela vai usar. Talvez sem querer, talvez sem perceber, mas ela vai, porque todo mundo ama do jeito que consegue e não do jeito que o outro gostaria. O amor é o reflexo do ego, e o ego nunca se contenta. Você já reparou que quando você se apaixona por alguém, não é pela pessoa real, é pela versão que você criou dela na sua cabeça. Você ignora os defeitos, exagera as qualidades e transforma um ser humano falho em uma narrativa de filme com uma trilha sonora romântica. Só que isso não tá certo. Amor muitas vezes é um projeto de ficção pessoal. É o ego dizendo, achei alguém que vai preencher o meu vazio, mas o ego, ele é insaciável. Hoje ele quer carinho, amanhã ele quer atenção, depois ele quer que a pessoa te ame exatamente do jeito que você acha que merece. E quando ela não faz isso, você surta, briga, fica triste, porque não era amor, era expectativa. Nietzsche tinha uma frase linda sobre isso. Não é o amor que nos fere, é a expectativa do amor. Você não sofre porque não é amado, você sofre porque não é amado como gostaria. Você queria que a pessoa te respondesse mais rápido, te admirasse mais, te desse mais atenção, te quisesse o tempo todo. Mas as pessoas não vivem para preencher lacunas emocionais. Elas vivem para cuidar das próprias. E você também. É por isso que relacionamentos são tão frustrantes às vezes. Você entra buscando alguém que vai curar tua solidão, mas acaba percebendo que a solidão continua, só que com alguém do lado. Você é difícil de amar, e isso não é um problema. Vamos ser sinceros, você tem manias irritantes. Você às vezes é carente, chato, dramático, contraditório, impaciente. Você quer controle, quer afeto, mas odeia se sentir vulnerável. A verdade é, você é difícil de amar. Eu também, todo mundo é. Porque a gente é humano, e todo humano é cheio de ruído, insegurança, trauma e desejo reprimido. Mas o mundo te ensinou que ser amado é ser compreendido, aceito e aplaudido em tudo. Só que ninguém vai te entender totalmente. Nem mesmo a pessoa que te ama. Isso não significa que o amor acabou. Significa que ela é real. Sabe aquela cena de BoJack Horseman quando ele diz: eu pensei que se eu amasse alguém bastante, eles me amariam de volta. Mas o amor não funciona assim. Não funciona mesmo. Amar alguém não vai te garantir nada. Você pode se doar tudo e ainda assim ser deixado. Você pode fazer tudo certo e ainda assim não ser o suficiente. Aí você acha que tem algo de errado com você. Mas às vezes o problema é que só o outro está amando do jeito dele. E o jeito dele não se encaixa com o seu. É tipo tentar enfiar um plug de 3 pinos em uma tomada de 2. Não é que esteja quebrado, só não se encaixa. E tá tudo bem. Isso não significa que você não merece amor. Só significa que talvez o amor que você quer não é o amor que o outro pode te dar. E tá tudo bem. A paz vem quando você para de exigir o amor perfeito. Sabe qual é o segredo da leveza? Parar de buscar o amor como se fosse remédio. Amor não é cura. Amor é o encontro entre dois caos tentando não se explodir. Você só vai encontrar paz no amor quando entender isso. Você nunca vai ser amado do jeito que você quer. E tudo bem, porque o amor que cura não é o que você exige. É o que você permite acontecer. E quando você para de cobrar que o outro adivinhe o que você sente, para de esperar demonstrações perfeitas, frases de filme e juras eternas, e começa a aceitar o amor imperfeito, confuso e sincero que aparece na vida real, tudo começa a fluir de verdade. Você para de querer que aquela pessoa seja perfeita e começa a entender ela como ela é, um ser humano. Uma pessoa falha, que não vai te entender 100% das vezes, mas que ela decidiu estar do seu lado. Ela decidiu que ela ia compartilhar os sentimentos dela
com você, mas não de qualquer forma, de uma forma mais profunda, de uma forma que ela quer que você também sinta isso. Ela quer que você sinta que você pode abrir o seu coração para ela. Sabe aquela cena do filme Her? O cara se apaixona por um sistema operacional, mas por quê? Porque ela entende ele, diz tudo o que ele quer ouvir e nunca contraria, mas nada daquilo é real. E no final, até ela vai embora, porque o amor ideal não resiste ao peso da realidade. A verdadeira leveza vem quando você entende que nem todo mundo vai te amar. Quem te amar, vai amar errado às vezes. E mesmo assim, pode valer a pena. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa. Então, ao invés de ficar exigindo o amor certo, aprenda a receber o amor possível. E aprenda a dar amor também. Porque no final o que importa não é ser amado do jeito que você quer, mas conseguir ser você mesmo. Porque você mesmo sabendo que nunca vão te entender por completo, ainda assim alguém vai continuar te amando, mesmo que doa, mesmo que fale, mesmo que acabe. Porque isso é o amor. O amor, ele é uma chama que você não pode deixar apagar. Porque quando ela apaga, tudo se quebra, tudo se torna um fim, uma escuridão. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser acendida novamente. Você não pode ficar preso a uma pessoa eternamente. Pessoas vêm e vão, e é assim que a vida funciona. Então vai por mim. Ame as pessoas. Abrace aquela pessoa que te ama e que você também ama. E se você não tem essa pessoa, fique calmo, que um dia essa pessoa vai aparecer pra você. E quando ela aparecer, você vai entender o porquê o amor é essa chama tão forte que todos falam. Você já parou pra pensar que talvez absolutamente nada do que você faz tenha um real propósito? Calma. Não entre em crise ainda, isso pode ser a melhor notícia que você vai ouvir hoje. Desde pequeno você foi treinado para acreditar que a vida tem um sentido, um porquê. Talvez seja Deus, talvez seja o sucesso, talvez seja o amor da sua vida que ainda tá, sei lá, preso no trânsito. Mas no fundo, a verdade é mais crua. A vida não tem roteiro, não tem recompensa, não tem sentido. E isso, por incrível que pareça, te liberta. Quem disse isso com todas as letras foi Albert Camus, um francês que olhou para o absurdo da vida e decidiu rir. Segundo ele, a existência humana é igual tentar empurrar uma pedra a montanha acima para ela cair de novo todo santo dia, tipo o Sísifo da mitologia. Mas Camus não chorou com isso. Ele olhou para a pedra rolando e falou: "O importante é ser feliz", empurrando a pedra. Agora para e pensa, você tá aí se estressando pra tentar ganhar na vida, mas ganhar o quê? Quem inventou esse jogo? Você acha mesmo que existe um caminho certo, um destino secreto onde tudo vai fazer sentido? Um pequeno spoiler, não existe. A vida é um anime sem roteiro, um orçamento baixo e um final improvisado, tipo a última temporada de Game of Thrones. E tá tudo bem, porque se nada importa de verdade, você está livre. Livre para parar de tentar impressionar os outros, livre para errar sem culpa, livre para viver sem esse peso de fazer tentar tudo dar certo. Quer um exemplo? Pega o Shinji de Evangelion. O cara é jogado num robô gigante para salvar o mundo, sem querer, cheio de traumas. E qual é a grande mensagem do anime? Faça do seu jeito. E se tudo der errado, pelo menos foi você quem decidiu. Essa é a verdadeira revolução. Assumir que nada faz sentido e viver assim mesmo. A maioria das pessoas acha que desistir é fracassar. Mas e se eu te disser que desistir pode ser o primeiro passo para paz mental? Sabe aquele papo de nunca desista dos seus sonhos? Parece bonito, né? Frase de Instagram, fundo de pôr do sol, letra cursiva. Mas na real, isso é só mais uma prisão. Você já se perguntou de quem são esses sonhos que você tá tanto perseguindo? Porque pode apostar, muitos deles não são seus, são do seu pai, da sua mãe, da sociedade, da escola, da igreja, do trabalho. Colocaram na sua mente que você precisa ter um propósito, um legado, uma marca no mundo. Mas o mundo não tá nem aí pra você. Você vai morrer e ninguém vai lembrar. Parece trágico? Então preste atenção. Isso te liberta. Se tudo é passageiro, se nada do que você fizer vai ser eterno, por que você continua se cobrando como se fosse o salvador da terra? Aceita não dar pra vencer o caos. Você acorda cedo, corre pra trabalhar, engole café queimado, posta uma frase no Instagram, às vezes nem isso, pra no final receber um salário mínimo. E tudo isso com você terminando todos os seus dias exausto.
E tudo isso pra quê? Pra dizer que você tá na luta. A real é que o mundo te vendeu a ideia de que só existe valor se tiver sofrimento no pacote. Tipo, se tá difícil é porque vale a pena. Isso é mentira. Tem coisa difícil que só é difícil mesmo. E tem coisa fácil que é exatamente o que você precisava. Quer um exemplo? Assiste The Office. O Jim não tem grandes sonhos. Ele só quer viver uma vida tranquila, fazer piada, sair com a Pam e ter tempo pra respirar. E tá tudo bem com isso. O problema é que você foi convencido de que a paz é sinônimo de fracasso. Que se você não estiver sofrendo, então você tá estagnado. Mas olha que loucura. E se parar de lutar contra o caos foi exatamente o que te dá poder? Isso não é apatia, é clareza. Nietzsche falava de amor fati, o amor ao destino. Aceitar o que é, não como derrota, mas como uma dança com o universo. Você quer controle, mas o controle é uma ilusão. A vida é um ônibus sem motorista e você é só o passageiro. Desiste da ilusão de que você é o protagonista de uma história perfeita, porque quando você desiste da necessidade de controle, sobra só o que importa: a experiência de estar aqui, o agora, respirando e rindo da piada que é estar vivo. Vamos ser honestos, a obsessão por felicidade virou um fardo. Você abre o Instagram e tá lá: 5 passos para uma vida plena, descubra seu propósito, sorria mais, reclame menos. Mas aí você olha pra sua vida e só sente culpa. Culpa por não estar radiante, culpa por não se sentir grato, culpa por só querer se deitar e ficar vendo animes ou séries. Tá tudo errado. A felicidade virou um produto, um fast food emocional. Você não tá feliz? Então você tá falhando. Só que ninguém consegue ficar feliz o tempo inteiro. Nem Buda, nem o Goku, nem o seu influencer favorito com dente branco e fundo de Dubai. A real é que a felicidade que te vendem é inviável, insustentável e mentirosa. E se você parar de correr atrás dela, você ganha algo melhor: liberdade. Liberdade para ficar triste sem culpa, liberdade para ser vazio sem drama, liberdade para existir sem precisar performar emoção. O filósofo Byung-Chul Han fala disso. Ele diz que vivemos na sociedade do cansaço, onde a cobrança não vem mais de fora, mas de dentro. Você é explorado por você mesmo, você virou patrão e funcionário da sua própria ansiedade. E para quê? Para apostar que está vivendo o seu melhor momento, enquanto por dentro só quer sumir por 3 dias e comer cereal, vendo alguma série. Sabe qual é o segredo? Não querer ser feliz, querer ser leve. Tem dias que tudo vai parecer uma merda, e tá tudo bem. O problema não é estar mal, o problema é se sentir errado por estar mal. Felicidade no mundo real é um intervalo, um descanso entre o caos e outro. Se você parar de tentar ser feliz o tempo todo, vai perceber que às vezes a paz tem coisas ridículas. Tipo andar sem destino, tipo ouvir uma música triste, tipo não fazer nada. A felicidade que vale a pena não grita, ela sussurra. Então da próxima vez que te perguntarem: você tá feliz? Responde com sinceridade: hoje não, mas tô em paz. E isso, meu amigo, é muito mais valioso. A pergunta que todo mundo se faz: qual é o sentido da vida? E a resposta mais honesta é: talvez nenhum. E isso é incrível. Você já viu Rick and Morty? O desenho parece só mais uma comédia de tiozão bêbado com arma laser, mas tem uma das reflexões mais filosóficas da cultura pop. O Rick sabe que o universo é caótico, ele sabe que tudo é aleatório, sem propósito, sem estrutura. E ainda assim ele continua. Bebe, faz piada, zoa todo mundo e de vez em quando até demonstra afeto. Por quê? Porque mesmo sem sentido, a vida ainda vale a pena. E vale não porque ela significa algo, mas porque você está sentindo ela. Camus disse: o absurdo nasce do conforto entre o desejo humano por sentido e o silêncio do universo. O universo não responde, mas você pode responder a ele, com um sorriso. Você pode criar seus próprios significados, pequenos, simples, íntimos. Tipo cuidar de um gato, fazer café. Essas coisas não mudam o mundo, mas mudam o seu mundo. E é isso que importa. Achar que a vida precisa de um grande sentido é só mais uma forma de ansiedade disfarçada. Você quer garantir que tudo tem um porquê, mas às vezes o porquê é só porque sim. Você nasceu, você existe, você respira. E só isso já é um milagre. Aceitar o vazio como parte da experiência não é se render, é se tornar adulto. É parar de esperar que a vida te entregue um manual de instruções e começar a escrever o seu. Você pode criar sentido onde quiser. E isso é mais poderoso do que qualquer verdade universal, porque no fim das contas,
nada importa. Mas calma, isso é ótimo. Significa que você pode escolher o que importa pra você. Significa que a vida não é uma prisão de expectativas. Ela é uma tela em branco. E você tem um pincel. O amor que te consome, Eros, a chama que queima. Você já sentiu aquele amor que te tira do chão? Aquele que faz seu coração bater tão rápido que parece que vai explodir? Aquele que te deixa acordado de madrugada pensando em alguém, imaginando cada detalhe do rosto dessa pessoa, cada palavra que ela disse. Isso é Eros, o amor-paixão, o amor que é como uma chama que acende tudo ao seu redor, mas que se você não tomar cuidado pode te queimar até virar cinza. Eros é o tipo de amor que a gente vê nos filmes, nas músicas, nos animes. É aquele momento em Your Name quando o Taki e a Mitsuha se encontram no topo da montanha e o mundo inteiro parece parar só pra eles. É a química elétrica, o desejo que faz você querer estar perto da outra pessoa o tempo todo, como se ela fosse a resposta para todas as suas perguntas. É o amor que te faz sentir vivo, mas também te deixa vulnerável, exposto, como se você tivesse entregue seu coração nas mãos de alguém e agora só resta torcer para que não o quebrem. Mas vamos ser honestos, Eros é traiçoeiro, ele é lindo, mas é perigoso, porque no fundo, Eros não é sobre o amor, é sobre desejo, sobre querer, sobre uma fome que às vezes nem você entende. Platão lá na Grécia Antiga já falava sobre isso. Ele dizia, o desejo nos cega, mas também nos faz sentir vivos. E é verdade, quando você está apaixonado parece que o mundo ganha cor. Tudo fica mais intenso, as músicas que você ouve parecem falar de você, até o vento batendo no rosto parece um sinal do universo. Mas aqui vem a parte que ninguém te conta. Eros é egoísta, não de um jeito cruel, mas de um jeito humano. Quando você está preso em Eros, você não ama a pessoa de verdade, você ama a ideia dela, você projeta nela tudo o que você sempre quis. É como se você pegasse um ser humano normal, cheio de falhas, e você transformasse ela em um personagem perfeito. Mas isso não é possível, pois todo mundo tem defeitos, manias e dias ruins. E quando você começar a ver isso, quando a pessoa real aparece por trás da fantasia, é aí que Eros começa a doer. Eros puro, paixão, desejo, um querer que consome. Mas é exatamente por ser tão intenso que vocês se machucam, se perdem, brigam, se afastam, se destroem. Porque Eros é como gasolina, acende rápido, brilha forte, mas se você não souber controlar, ela te consome. E o pior, às vezes você nem percebe que está queimando, até já ser tarde demais. Então por que a gente corre atrás de Eros, mesmo sabendo que ele pode machucar? Porque é viciante, porque é humano, porque no fundo todos nós queremos sentir algo maior que nós mesmos. Queremos sentir que estamos vivos, que somos desejados, que alguém nos vê como especiais. Mas Eros tem um problema, ele não é sustentável, ele não é feito para durar para sempre. Ele é o começo, o estopim, a faísca. Mas se você quer um amor que dure, precisa de mais do que só fogo. E aí que vem a parte difícil, como lidar com Eros sem se queimar. Primeiro você precisa entender que paixão não é amor completo, é só uma parte dele. É como o primeiro episódio de uma série, te prende, te deixa animado, mas não é a história toda. Segundo, você precisa parar de idealizar. A pessoa que você ama não é perfeito, e tudo bem, ela não precisa ser. Ela não precisa ser o herói do seu filme, a alma gêmea que lê seus pensamentos. Ela só precisa ser humana. E você também. E Schopenhauer, o filósofo, dizia que amar é dar a outra pessoa o poder de te destruir e confiar que ela não vai usar. Mas vamos ser realistas, às vezes ela vai usar. Não porque é má, mas porque é humana, porque todo mundo erra, todo mundo decepciona. E quando isso acontece, você tem duas escolhas. Ou você se fecha, se protege e jura nunca mais se apaixonar, ou você aceita que Eros é assim, imperfeito, bagunçado, mas ainda assim vale a pena. Então, da próxima vez que você sentir aquelas borboletas no estômago, aproveite, sinta a chama, mas não se esqueça, Eros é só o começo. Ele é o fogo que acende, mas não o que te mantém aquecido. E para isso você precisa de outro tipo de amor. Um amor que não brilha tanto, mas que é muito mais forte. E que a gente vai falar dele agora. O amor que te segura, filia e a força da amizade. Você já parou para pensar no que te segura quando tudo desmorona? Quando o crush te dá um fora? Quando o trabalho te esgota? Quando parece que o mundo tá contra você? É aquele amigo que aparece com uma mensagem no WhatsApp. Tipo, tá tudo bem? Quer conversar? Ou aquele que te chama para jogar um videogame, tomar um café.
ou só ficar em silêncio do lado. Esse é o filia, o amor da amizade, o amor que não brilha como fogos de artifício, mas que é como uma âncora no meio da tempestade. Filia não é um amor que te deixa com borboletas no estômago, não é um amor que faz você sonhar acordado ou escrever poemas ruins às 3 da manhã. É o amor que te faz se sentir em casa, é o amor que te lembra que você não tá sozinho, mesmo quando acha que tá. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já entendia isso. Ele dizia: a amizade é uma alma com 2 corpos. Pense nisso, é como se você e seu melhor amigo fossem pedaços da mesma coisa. Vocês não precisam ser iguais, mas se completam. Ele sabe que você tá mentindo que tá tudo bem. Você sabe quando ele tá fingindo que não liga. É aquele momento em que você olha pra alguém e pensa: você é minha pessoa. Não porque eles são perfeitos, mas porque são seus. Com todas as manias, as piadas ruins, os atrasos e as discussões idiotas. Mas vamos ser sinceros, filia não é tão simples quanto parece, porque mesmo na amizade a gente carrega expectativas. Você quer que o amigo te entenda sem precisar explicar, quer que ele te priorize, que esteja sempre disponível, que nunca te decepcione. Quando ele não faz isso, quando ele esquece de te chamar pro rolê, ou tá ocupado com a própria vida, ou simplesmente não entende o que você tá passando, você se frustra, você acha que a amizade não é tão forte quanto pensava. Talvez até poste uma indireta nos stories com uma frase tipo: algumas pessoas mudam. Mas aqui vai a verdade. Filia não é sobre perfeição, é sobre escolha. É sobre decidir que aquela pessoa vale a pena mesmo quando ela erra, mesmo quando ela te irrita, mesmo quando ela não tá no mesmo ritmo que você. É saber que o outro vai pisar na bola, mas ainda assim querer ele por perto. Porque filia é o amor que te segura, não porque é perfeito, mas porque é real. Agora, por que filia é tão importante? Porque ele é o amor que te dá a base. Eros, aquele amor, paixão, é como um foguete. Te leva para as alturas, mas pode explodir. Filia é o chão firme, onde você pisa quando o foguete cai. É o amor que te lembra quem você é quando você se perde. É o amor que diz: eu não vou te abandonar, mesmo que você tente me afastar. Mas filia também tem seus defeitos, porque assim como qualquer amor, ele exige esforço. Exige que você escute mesmo quando tá cansado, que perdoe mesmo quando tá magoado, que apareça mesmo quando não tem vontade. E, às vezes, exige que você aceite que nem toda amizade dura pra sempre. Algumas pessoas entram na sua vida por um tempo, te ensinam algo e depois seguem caminhos diferentes. E tá tudo bem, porque filia não é sobre posse, é sobre compartilhar um pedaço da sua alma, mesmo que seja por um momento. Então, como viver o filia sem se machucar? Primeiro, pare de esperar que seus amigos sejam perfeitos. Eles não são. Eles vão te decepcionar assim como você vai decepcionar eles. E tudo bem. Segundo, valorize as pequenas coisas. Aquele meme idiota que te mandaram, a conversa aleatória sobre nada, o silêncio confortável de quem não precisa falar para se entender. E terceiro, escolha seus amigos com cuidado. Não porque eles têm que ser perfeitos, mas porque eles têm que valer a pena. Porque filia é sobre qualidade e não quantidade. Sabe o que é mais louco? Às vezes filia é mais forte que Eros, porque a paixão acaba, mas a amizade fica. Quantas vezes você terminou um namoro e quem te segurou foi aquele amigo que sempre esteve ali? Quantas vezes você percebeu que o amor de um amigo te salvou mais do que qualquer crush? Filia é o amor que não brilha tanto, mas que dura. É o amor que te faz ir quando você quer chorar. É o amor que te lembra que mesmo quando tudo dá errado, você ainda tem um lar pra voltar. E se você tá pensando: mas eu não tenho amigos assim? Calma, filia não nasce pronto, ele se constrói, com conversa, com tempo, com vulnerabilidade. Comece pequeno, chame alguém para conversar, se abra um pouquinho, mostre quem você é, mesmo com medo, porque filia é isso, é o pouquinho, mostre quem você é, mesmo com medo, porque filia é isso, é o amor que cresce quando você decide ser real. No final, filia é o amor que te segura, não porque é perfeito, mas porque é sólido, porque é aquele abraço que diz: tô aqui, mesmo que o mundo caia, e quando o mundo cair, porque ele vai cair, é o filia que vai te ajudar a se levantar. O amor que te transforma, agape, e o que vai além de você. Agora vamos falar de um amor que quase ninguém entende. Um amor que não pede nada em troca. Um amor que não brilha, não faz barulho, mas muda tudo. É o agape, o amor incondicional. O amor que você dá sem esperar um obrigado, um like ou até um sorriso. O amor que te faz ajudar um estranho na rua, perdoar alguém que te machucou ou desejar o bem de alguém que nunca vai saber que você existe. Agape é o amor mais puro, mas também o mais difícil, porque ele exige que você largue o ego, que você pare de querer validação, reconhecimento ou recompensa. Santo Agostinho, o filósofo cristão, dizia: ama e faz o que quiseres. Parece simples, né? Mas é uma das coisas mais difíceis do mundo,
porque agape não é natural. A gente tá acostumado a amar com condições. Eu te amo se você me amar de volta, eu te ajudo se você me ajudar, eu perdoo se você pedir desculpas. Mas agape joga tudo isso fora. É o amor que diz, eu te amo mesmo que você não mereça, mesmo que você nunca saiba. É o amor que transcende o ego, que vai além do eu quero ou eu mereço. É o amor que te faz maior que suas mágoas, que te conecta com algo maior que você mesmo. Seja Deus, o universo ou sua ideia de que todo mundo está tentando sobreviver nesse mundo caótico. Mas vamos ser realistas, agape é raro, porque ele exige que você saia do seu próprio umbigo. E a gente não tá acostumado com isso. A gente quer likes, quer validação, quer sentir que o que fazemos importa pra alguém. Mas a agape não dá isso. Ele não te dá borboleta como Eros, não te dá segurança de um amigo como Filia. Ele te dá algo mais sutil, mais profundo. Paz. Porque quando você ama sem esperar nada, você para de sofrer pelo que não recebe. Pensa no momento da sua vida, talvez você já tenha feito algo por alguém sem esperar nada. Talvez tenha ajudado um colega de trabalho, doado algo para alguém na rua. Naquele momento, você sentiu algo diferente. Uma leveza, como se por um segundo o peso do mundo tivesse saído dos seus ombros. Isso é agape, é o amor que te liberta, porque ele não te prende às expectativas. Mas aqui vem um desafio. Como praticar agape num mundo tão egoísta? Num mundo onde todo mundo está correndo atrás de validação, de likes no Instagram? Comece pequeno. Faça algo por alguém sem contar pra ninguém. Perdoe alguém que te magoou, mesmo que essa pessoa nunca peça desculpa. Deseje o bem de alguém que você nem gosta. Parece bobo, mas essas pequenas ações vão mudando você. Elas te ensinam que o amor não precisa de recompensas pra valer a pena. Sabe o que é mais louco? A agape não é sobre os outros, é sobre você. Quando você pratica esse amor, você começa a se perdoar também. Você para de se cobrar tanto, de se punir por não ser perfeito, porque a agape é sobre aceitar a imperfeição dos outros e de você mesmo. Mas a agape também tem seu lado doloroso, porque amar sem esperar nada às vezes significa sofrer em silêncio, significa dar sem receber, significa continuar amando mesmo quando o outro te ignora, te machuca ou simplesmente vai embora. E isso dói muito, mas é aí que a agape te transforma, porque ele te ensina que o amor não é sobre o que você ganha, é sobre o que você dá, e o que você dá volta pra você, de um jeito ou de outro, nem que seja na forma de paz interior. Então, como trazer agape para sua vida? Primeiro, pratique empatia, tente entender o lado do outro, mesmo quando ele te irrita. Segundo, faça algo por alguém sem esperar nada. E terceiro, perdoe, não porque a pessoa merece, mas porque você merece se livrar do peso do rancor, porque agape é o amor que te faz crescer, que te faz mais leve, mesmo num mundo tão pesado. Como equilibrar esses amores e por que você nunca vai acertar 100%? Agora que você conhece os 3 tipos de amor, Eros, Filia e agape, vem a pergunta: como lidar com todos eles? Como equilibrar a paixão que te consome, a amizade que te segura e o amor incondicional que te transforma? A verdade é que você nunca vai acertar 100%. E tá tudo bem, porque o amor não é uma equação que você resolve, não é uma checklist que você risca e pensa: pronto, agora sei amar. É mais como uma dança desajeitada, onde você pisa no pé do outro, tropeça, mas continua dançando, porque isso faz a vida valer a pena. Quando eu estava aprendendo a tocar violão, eu estava com vários outros alunos, e em um dia de ensaio, enquanto tocávamos, um colega de classe errou, parou de tocar. Nisso, o professor parou e perguntou: por que você parou? O meu colega, sem jeito, respondeu que ele tinha errado, e por isso tinha parado. O professor com um sorriso disse: cometer uma pequena falha não é motivo para parar. Se você errar, continue. A música ainda não acabou e ainda tem muito dela para você acertar. Olhando para essas palavras dele hoje em dia, eu percebo que isso nunca foi sobre música, e sim sobre a vida, sobre o amor. Não é porque aconteceu um pequeno erro que você tem que parar de tocar. O amor é como uma música. Uma hora você vai errar uma nota, um acorde e tá tudo bem. O importante é você não parar de tocar a música. Epicuro, um filósofo grego, dizia que a maior virtude é saber viver com o que é suficiente. No amor, suficiente não é perfeito. É o que você tem. É a paixão que te faz vibrar, mesmo que acabe. É a amizade que te segura, mesmo que erre. É o agape que te faz crescer, mesmo que doa. Então, como viver esses 3 amores sem pirar? Vamos por parte. Primeiro, aceite que Eros vai te seduzir. Você vai querer aquela paixão avassaladora, aquele momento em que o mundo parece girar em torno de uma pessoa. E tá tudo bem. Aproveite as borboletas, as mensagens de madrugada, o coração acelerado, mas não deixe Eros te cegar, porque ele é só o começo.
ele é o trailer do filme, não o filme todo. Quando a paixão esfriar, e ela vai esfriar, lembre-se que o amor de verdade precisa de mais do que só fogo. Segundo, valorize filia. Seus amigos são os que seguram a barra, que riem, que brigam, que perdoam. Então, invista nas suas amizades. Mande aquela mensagem que você tá adiando, chame pra sair, diga que ama, porque filia é o amor que te salva quando tudo desmorona. Terceiro, pratique agape, mesmo que seja aos poucos. Você não precisa virar um santo do dia pra noite. Comece com gestos pequenos, segure a porta pra alguém, escute um amigo sem julgar, perdoe alguém que te magoou, mesmo que essa pessoa nunca saiba. Esses momentos de agape vão te mudando. Eles te ensinam que o amor não é sobre o que você ganha, mas sobre o que você dá. E quando você dá sem esperar, você encontra uma leveza que nenhum like no Instagram pode te dar. Por último, pare de buscar o amor perfeito. Ele não existe. É um processo. Você vai querer Eros o tempo todo porque ele é viciante. Você vai esperar que filia seja sempre perfeita porque você quer se sentir seguro. E você vai achar agape difícil porque ele exige muito. Mas tudo isso faz parte da música. Então, da próxima vez que você sentir borboletas, rir com um amigo ou ajudar alguém sem motivo, lembre-se, você já tá amando do jeito que dá, com erros, tropeços e momentos de beleza. E isso já é mais do que suficiente, porque o amor no final não é sobre acertar tudo, é sobre continuar tentando, mesmo sabendo que você nunca vai ser perfeito. É continuar tocando a música, mesmo que você erre uma nota. Muito obrigado a todos os membros do canal, vocês me ajudam muito mesmo, é sério, e muito obrigado a você que assiste o vídeo, deixa um like e sempre hypa quando pode. Um beijo, um abraço e eu espero ver vocês em breve. Tchau.